Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, estamos estudando o capítulo 11, um capítulo onde estamos aprendendo lições muito preciosas. Hoje, Paulo vai apresentar para nós um problema que os crentes gentios que haviam aprendido que agora eles pertenciam ao povo de Deus, eles estavam achando motivo para se vangloriar por isso, ou seja, eles se achavam agora superiores aos judeus. Então, Paulo vai tratar desse problema nesses versículos. Paulo vai advertir esses crentes gentios, falando que essa arrogância deles não tem cabimento. Então, Paulo vai explicar o desenvolvimento da história da redenção, o lugar de Israel nessa redenção, e que por meio de Israel, através de uma analogia que ele vai usar da oliveira, ele vai fazer essa explicação para nós então, e ele vai apontar alguns estágios da história da redenção na nossa vida. Ele vai falar dos ramos de uma oliveira que foram quebrados, os ramos dessa mesma oliveira que foram enxertados e os ramos naturais que podem ser enxertados de volta. Nós sabemos que enxerto é algo que acontece quando nós queremos que uma planta receba da outra planta as suas características. Então, vamos lá? Vamos começar no versículo 11, onde nós paramos, diz assim: novamente eu pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas, verso 12, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e se o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Então a questão é, os judeus, eles foram derrotados, então? Eles foram excluídos? Não, Paulo está dizendo, não, de jeito nenhum. Paulo, de uma forma engraçada, está dizendo assim, que o fato de Israel rejeitar Jesus, eles saíram. Então, se eles saíram, eles deixaram como que uma porta aberta para os de fora entrarem. Então, nós já conhecemos essa história. Os judeus começaram a pensar que talvez eles tivessem perdido algo muito especial que os gentios haviam ganhado agora. Então, a saída de Israel desse contexto, então, de salvação através de Cristo, impulsionou que, digamos assim, houvesse um retorno, né, dos não-judeus, uma entrada, digamos assim, dos não-judeus para o reino de Deus. Então, o verso 13 diz assim, ó, eu estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Paulo foi separado por Deus para pregar aos gentios, aqueles que não eram judeus. Exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Vamos entender então. Paulo está falando aqui que, ó, são vocês os de fora que me preocupam, né? Então, esses que ficaram fora desse projeto de Deus. A minha tarefa, ele está dizendo, ela se concentra no chamado aos gentios, esses que são os de fora, era o ministério de Paulo. Então, Paulo está dizendo assim, ó, eu estou me esforçando o máximo quando eu estou entre os israelitas, que é o meu povo, os chamados de casa, eu espero que eles percebam
o que eles estão perdendo e que eles queiram se envolver com Deus novamente. Então, se eles não quiseram Jesus, os gentios receberam Jesus, eu quero que esses judeus que não receberam Jesus percebam aquilo que eles estão perdendo e eles queiram se envolver com Deus novamente, ver os grandes feitos de Deus. Se foi por causa que os gentios, os judeus rejeitaram a Jesus e por conta disso a salvação foi estendida aos gentios e estes se chegaram, o que vai acontecer então se houver uma volta dos judeus para casa novamente? Se a primeira coisa que os judeus fizeram, ainda que prejudicial para eles, resultou em bem para nós, para aqueles que não eram judeus, então pense no que acontecerá se acaso os judeus resolverem se voltar para Deus. Não é maravilhoso esse pensamento? Aí o verso 16 ele vai dizer: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Ele está fazendo uma analogia aqui. E o verso 17 ele complementa: se alguns ramos foram cortados e você, sendo uma oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta você. Bem, ele vai falar agora da árvore, ele usa o exemplo da oliveira. Então, tinha uma oliveira normal e uma oliveira brava, né? O ramo da oliveira brava, que foram aqueles que não tinham Jesus, foi enxertado na oliveira boa, que é Jesus. Então, tudo isso, se a raiz é santa, os frutos vão ser santos também. Se a raiz é santa, cuidada por Deus, se a raiz, se a raiz principal da árvore é santa, então os frutos que dela vem é santo. Então ele está dizendo que você foi enxertado na oliveira que é Cristo Jesus. E então só pode quem foi enxertado dar frutos bons. Vai dizer assim: alguns ramos foram podados e a oliveira que era brava, era selvagem, foram enxertados. Mas o fato de vocês serem alimentados pela raiz boa, pela raiz santa, rica em nutrientes, que é Jesus, não vai autorizar você de jeito nenhum achar que você é superior àqueles que não entenderam o evangelho. É para a gente lembrar que vocês não estão alimentando a raiz, não. É ela que está alimentando vocês. Para a gente lembrar bem que é Jesus que sustenta a nossa vida. É um belo exemplo saber que o pecado que habitava em nós nos tornava pessoas ruins. E aí essas pessoas ruins que receberam o Senhor Jesus foram enxertados nele, que é a árvore boa. E agora nós recebemos a seiva dele em nós e nos tornamos santos. Podemos desfrutar da alegria dessa salvação. O verso 19 diz: então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. E assim é possível dizer, então, que outros ramos foram podados para que eu pudesse ser enxertados. Mas se eles foram podados, porque eles eram dispensáveis, então, não estão mais ligados pela fé e nem pelo compromisso com essa raiz. Então, a única razão pela qual vocês estão na árvore é porque o enxerto de vocês pegou.
Vamos ler aqui no verso 21 que diz: pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você. Desde que permaneça na bondade dele. Do contrário, né, de outra forma, você também será cortado. Se Deus não pensou duas vezes para podar os ramos naturais, então por que ele hesitaria em cortar você? Ele o faria. Fiquem atentos, então, a esse amor bondoso e essa severidade de Deus, porque os dois estão trabalhando juntos. Misericórdia para aquele... Não tem misericórdia para com os ramos mortos, mas tem muita bondade para com aqueles que são enxertados. Mas no momento em que você virar um ramo morto, vocês serão cortados. Temos muitos textos falando nisso, a respeito de quando não se dá fruto. Verso 23 diz: e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Está falando dos judeus. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. E não se sintam, então, superiores aos ramos podados que caíram no chão. Se eles saírem do estado de morte deles, eles poderão muito bem ser enxertados outra vez. Então, uma oliveira brava pode ser enxertada numa oliveira boa e se tornar boa. Quanto mais uma parte da oliveira verdadeira ser enxertada na mesma oliveira. Ela caiu e agora ela volta novamente a ser enxertada, se tratando dos judeus. Deus pode fazer isso. Ele é capaz de enxertos milagrosos, maravilhosos, porque Ele pôde enxertar você, pôde enxertar a mim, ramos cortados de uma árvore que era brava, numa das árvores do pomar, que é santa. E dessa forma nós devemos nos alegrar, porque podemos estar na árvore e esperar o melhor dessa árvore para nós. Somos enxertados em Cristo Jesus. Por isso agora nós podemos dar frutos para a honra e glória de Deus. Reflita nisso. Deus te abençoe.